Olá, muito boa noite, caro telespectador. Seja bem-vindo a esta edição do dia 18 de dezembro de 2020 do Política no Feminino. É uma sexta-feira, portanto já sabe que nós tínhamos este encontro marcado para mais uma vez com um painel de mulheres falarmos sobre aquilo que marca Angola. Hoje, por sinal, é a última edição do Política no Feminino deste ano, 2020. Em 2021, o Política no Feminino volta no dia 8 de fevereiro com a jornalista Filomena 8 de janeiro, no caso, com a jornalista Filomena Reis. Mas, por agora, vou apresentar o meu painel. Maricel Capama, boa noite. Boa noite, telespectadores da Televisão Pública de Angola e boa noite, colegas. José Falamberga, boa noite. Boa noite, Claudete. Boa noite, meninas. Sim. Clarice Caputo, boa noite. Boa noite, Claudete. Boa noite a todos os telespectadores da TPA. Ruth Michis, boa noite. Boa noite a todos os telespectadores e boa noite às nossas companheiras. Obrigada. Pronto, saudadas que estamos e pronto, vamos então começar esta última edição do Política no Feminino e começamos com um assunto que marcou a atualidade esta semana, que teve a ver então, enfim, digamos com um ganho no setor da saúde no país, a inauguração do novo centro de hemodiálise. Angola ganhou então esta semana o maior centro de hemodiálise do país, localizado no distrito urbano do Benfica, no município de Talatona. O centro vai assim reduzir a pressão sobre o Sistema Nacional de Saúde quanto à procura de tratamento por pacientes com insuficiência renal. No ato de inauguração, o Presidente da República manifestou o desejo de ver erguidas outras unidades similares em cada uma das 18 províncias do país. Começo por ti, Maricel. Enfim, pelos motivos óbvios, não é? Está aqui um centro, tal como disse, será uma mais-valia, vai então aliviar, não é, as outras unidades perante uma doença que muito afeta os angolanos. Pergunto-te, mais do que investir neste tipo de, enfim, de centros de hemodiálise, este tipo de infraestruturas, não seria importante investir em formas de se prevenir esta doença? Claudete, não tenho como, né, não começar por felicitar mais este trabalho, esta obra do nosso Executivo, tendo em conta que o ano de 2020 foi um ano de muitas adversidades, a nível mundial, em particular Angola, e ainda assim sentimos que o país não parou. Principalmente no setor da saúde, temos estado a acompanhar grandes avanços, mesmo com a Covid-19, com os recursos escassos, ainda assim aumentaram-se o número de leitos hospitalares a nível do nosso país, não só Luanda com os hospitais de campanha, aumentaram-se os laboratórios de alta tecnologia para melhor diagnosticar as várias patologias, não só a Covid-19. Mas ainda assim, aí respondendo à sua pergunta, eu penso que há uma necessidade do setor rever a sua planificação no sentido de atacar mesmo as causas. Por quê? Porque é bem-vinda a ideia do titular de que há necessidade, e se for possível, haver hemodiálise em todas as províncias do nosso país, ouro sobre azul. Mas ainda assim, eu penso que quando falo de rever a planificação, é atacar as causas. Por quê? Porque a doença renal, tanto aguda como crônica, é uma consequência. Se não estaríamos a inverter a pirâmide, se nós estamos a fazer grandes investimentos para a hemodiálise, nós estamos a investir nas consequências, nós precisamos de investir nas causas. E há três causas, existem mais causas, mas há três causas fundamentais cá em Angola, muito visíveis, e que temos avultados números de doentes que somam, ou em maior quantidade, que os doentes que precisam dos serviços de hemodiálise. Começo por uma das principais causas, principalmente da insuficiência renal aguda, é a malária, que é uma endemia que mais mortes causa a nível do nosso país. E também leva muitos doentes a fazerem hemodiálise, porque tende sempre, nos casos graves, a haver falência de órgãos e os rins não estão fora deste padrão. Não devo deixar de falar de uma
segunda causa que eu penso que é também de tamanha importância, que são as doenças cardiovasculares, principalmente a hipertensão arterial, porque a hipertensão arterial em muitos casos é silenciosa. E então as pessoas vão convivendo ou vivendo com elas, acham que está tudo bem, quando se dá por dar conta, olha, já está num estadio em que começa também a lesar os órgãos. Para não falar da diabetes mellitus, tipo 1 e tipo 2. E digo, há uma grande necessidade, quando digo atacar as causas, começando com a legislação para a subvenção dos fármacos dessas duas grandes patologias sincrónicas não transmissíveis. Um grande ataque, se nós conseguimos agora com a Covid-19, eu penso que com a malária no próximo ano seria muito bom. Eu todos os dias peço a Deus que a Covid vá diminuindo o número de casos, para que esses recursos que foram investidos na Covid, no próximo ano possamos investir a dobrar na prevenção da malária. Luta antilarval, melhor saneamento básico. Nós temos empresas que ganham valores de dinheiro, são empresas de limpeza, mas o que nós vemos no dia a dia não fazem o trabalho por aquilo que têm estado a ganhar. Os nossos gestores também a nível das unidades hospitalares orçamentadas planificarem melhor os seus gastos, de forma a não faltar fármacos para estas doenças que mais doentes afluem às suas unidades. Portanto, na tua opinião, seria mais barato investir na prevenção do que em centros de hemodiálise? Sim, não é? Porque, por exemplo, um paciente de hemodiálise causa maior impacto econômico do que um doente cardíaco, por exemplo. O doente de hemodiálise tem que fazer hemodiálise no mínimo, muitas das vezes, 2 a 3 vezes por semana. E aquilo são muitos gastos, não é? Porque como é que eu posso dizer, manutenção dos meios, o material que é utilizado para um paciente já não pode ser utilizado para outro. Há menos as máquinas, essas sim são esterilizadas e é diferente. Um doente, por exemplo, com uma doença coronária, ele vai para a hemodinâmica, faz o tratamento, depois precisa de voltar, talvez, para a revisão de 3 em 3 meses. Já o dialítico tem que estar semanalmente, todas as semanas a fazer diálise. Então, há uma grande necessidade de se ver. E depois, ainda falando da questão da diabetes e da hipertensão, Angola já precisa de ter centro de referência, de tratamento e acompanhamento de pacientes para essas duas patologias. Porque nós temos, a diabetes mata muito mais com o HIV-Sida, e nós temos o Instituto Nacional de Luta contra o Sida, temos o Hospital Esperança, temos o programa de tripanossomias, quer dizer, patologias que nós temos assim já programas muito bem consentâneos, e que penso que devíamos agora olhar para este lado. E o pior ainda disto tudo é a questão de nós termos muitas pessoas hoje com idade economicamente ativa e que padecem dessas patologias, que depois levam à cegueira, à invalidez, à amputação dos membros inferiores, depressão, quer dizer. Então, há uma grande necessidade de fazer-se mesmo a aposta nas causas, que é para evitarmos que pacientes que hoje têm hipertensão, têm uma doença cardíaca, têm diabetes, 2 meses depois vai passar, se nós não cuidarmos para melhorar a qualidade de vida deste doente, 2 meses, 3 meses depois precisa de ir para a hemodiálise. Então, é por aí. Doutora Clarice, vemos aqui, não é, mais uma unidade hospitalar que vai, tal como se disse, é a 6ª no país, e vai efetivamente como maior, que é diminuir então o número de doentes que têm que recorrer ao exterior e, portanto, transferências de dinheiro para lá. Mas acha que já é a altura dos que estão lá fora voltarem? Já se pode voltar para o país para ser tratado em termos de insuficiência renal? Não sei, Claudete. Não tenho certeza se já é a altura das pessoas voltarem, porque sou o centro que agora foi inaugurado, que é o Centro Sol, nome bonito, de facto, para a reabilitação de saúde das pessoas. Mas nós, ainda este ano, tivemos problemas com o centro de hemodiálise que já existe em Benguela, porque não tinha condições, os médicos
tiveram mesmo que forçar uma greve para que a situação pudesse se estabilizar. E não acredito que já se esteja na altura de trazer as pessoas das condições que têm fora, muitas vezes boas condições para o seu tratamento, para o país. Porque voltar, que condições é que têm para alimentação, que condições é que têm de habitabilidade, que condições é que têm de locomoção, tudo isso conta, não é só o hospital, são uma série de serviços que o paciente precisa para poder ter esta saúde estabilizada. Portanto, em relação à sua pergunta, quero crer que não nos devemos precipitar. Eu fiquei um bocadinho assustada com os números que eu li no Jornal de Angola, quando o Jornal de Angola publicou esta inauguração, feita por Sua Excelência, o Presidente João Lourenço. Quero dizer que são, de facto, muitos doentes. Estes são os doentes diagnosticados. Outros são os que, quando vão para o hospital, já estão num estádio em que não se pode fazer muita coisa e, como diz o Dr. Mofino, vão mesmo à morte. A óbito. Vão ao óbito. Vão ao óbito. Portanto, é um ganho, é verdade, mas os serviços para que os pacientes possam estar bem são muitos. Nós não temos condições sobretudo de locomoção, uma condição pública que satisfaça um paciente que precisa deste serviço. Em termos de horários, tem que sair a hora X, sabe que se for de autocarro vai fazer X minutos até chegar ao hospital. Consiga fazer cálculos, não se consegue fazer cálculos em termos de locomoção com os transportes públicos no nosso país. A outra questão é a alimentação. A nossa alimentação, que também é uma das causas desta patologia, nós alimentamos extremamente mal. Primeiro, temos os centros urbanos abarrotados, os nossos centros urbanos têm muita gente, e essas pessoas, uma boa parte delas, não têm condições, e uma das condições que carecem é efetivamente a condição alimentar. As pessoas comem muito mal, extremamente mal. Todos nós, não é? Não sabemos de onde é que vem o óleo alimentar que nós consumimos, não sabe o peixe de onde é que vem. Isso é uma série de serviços, às vezes metem no WhatsApp, nas redes sociais, olha, o arroz X, com a marca X, não serve para o consumo. Depois diz, não, agora estão a mudar, viu-se que mudaram-se os rótulos dos sacos. Eu acho que há um déficit na fiscalização da alimentação que vem, que é importada para Angola, que também é responsável por uma série de patologias. Os frangos que são gostosos para muita gente, sentem um cheirinho quando passam no alho, mas esses frangos que são abatidos com 15, 21 dias, não são os frangos que são importados, nesse caso. Mesmo muitos frangos produzidos em Angola também são abatidos com 21 dias. Portanto, não são frangos amigos da saúde, não é? Não são frangos amigos da saúde, mas estão com capacidade de ser consumidos. E então eu acho que, ao nível da alimentação, nós carecemos efetivamente de muita fiscalização, porque concordo plenamente que devemos trabalhar na prevenção, mas a prevenção também tem uma série de serviços para que as pessoas não caiam neste redil da hipertensão, não caiam neste redil das diabetes e também as doenças coronárias, por aí fora. Entretanto, há um outro fator, e eu concordo. Para quem já é doente, discutiu-se muito, tem-se debatido muito isso na Assembleia Nacional e noutros fóruns da saúde, a subvenção destes medicamentos. São extremamente caros para diabetes, para hipertensão, para as doenças coronárias. Os medicamentos são extremamente caros e os angolanos são muito pobres. Mesmo a classe média em Angola é pobre. Já houve um tempo em que estava mais ou menos, mas agora, meus senhores, é muita pobreza, é muita doença. Acho que a subvenção destes medicamentos
é urgente que se faça. E talvez também aqui dizer que não é só a saúde e a alimentação, mas também a saúde psicológica. Nós estamos a sair de uma guerra terrível, com histórias extremamente dolorosas, em que as pessoas tentam esquecer, mas o que aconteceu para cada um de nós, para cada família, não se pode esquecer assim de um dia para o outro, com um abraço ou com um bater nas costas de alguém. Portanto, a nossa saúde mental também precisa mesmo de ser tratada. Há muitas questões na saúde mental, porque também muitas vezes as doenças coronárias também advêm de uma saúde mental que não é boa. Nós temos ali a violência doméstica, há muita violência doméstica, já aqui falamos num dos programas. Nós precisamos ter um pouco mais de cuidado com a nossa saúde mental, a nossa saúde psicológica, a nossa saúde doméstica. Precisamos também de férias, mas quem não tem dinheiro nem sequer consegue passar férias na sua própria cidade, muito menos no seu país. Daqui de Luanda para uma outra província quase que não se consegue viajar de avião porque os bilhetes são caríssimos, mesmo agora também andar de autocarro. Está aí o Covid, né? Também. Não convém andarmos muito, não é? Em parte, sim, mas as pessoas precisam descansar um bocado, desfrutar daquilo que o país tem, precisam de conhecer um pouco mais o país. As férias tinham que ser férias mesmo, mas férias para quem trabalha, porque há quem não trabalha, tem férias o ano todo. O ano todo, mas também anda a labutar por um pedaço de pão. Há um equilíbrio em termos sociais que nós precisamos de encontrar ao nível do nosso país. Josefa, há informações, no entanto, que havia a existência de alguns centros de hemodiálise em algumas partes de alguns hospitais, mas que eram privados. Como entender que, mais uma vez, gestores públicos estivessem a posse de centros de hemodiálise, ou seja, lugares de tratamento de uma doença que afeta tanto os angolanos? Isto é uma grande verdade. Ou seja, gestores públicos de unidades construídas com dinheiro do Estado ou totalmente do Estado, só a gestão que era pública, não se pagava nada ao Estado e o Estado ainda pagava pelos doentes que eram assistidos. É uma questão de facto que, por mais que a gente não queira, vai sempre batendo, vai sempre tocando, gira e vai sempre tocando no mesmo sítio. Os mais espertos, ou melhor, os mais vivos, né, tomaram conta do negócio, porque não sei porquê decidiu-se construir estas unidades de hemodiálise em alguns espaços do Estado, e mesmo dentro de algumas unidades, como era o caso do Américo Boa Vida, né? Dentro do Hospital Américo Boa Vida. E de repente, tanto as pessoas sempre pensavam que aquilo fosse do Estado, de repente não é do Estado. Aconteceu em Benguela, aconteceu também, a Multiperfil também tem, mas a Multiperfil parece-me que é mesmo privada, não sei bem. Aconteceu um rolo de questões, um número grande, um bom número, acho que uns 4 ou 5 centros que de facto viviam desta situação. O interessante nisso é que de facto prestava-se assistência aos pacientes, independente do Estado ter que pagar, embora não subvencionasse os medicamentos, mas pagava a assistência destes pacientes. Altos valores. Ou seja, o Estado pagava-se, ok? Ou contribuía para que as pessoas que o apunhalaram enriquecessem, não é? Porque não se podia deixar de deixar as pessoas sem tratamento e tinha que correr. O caricato nessa história é quando as coisas começam a regredir, quando se tenta repor a legalidade. E aparecem de repente muitos donos. O espetáculo ali da hemodiálise, do centro de hemodiálise de Benguela foi triste.
em que apareceram, em que dizia que acho que a empresa que o dono eram os portugueses, depois não eram os portugueses, e depois eram outros, e ainda havia uma dívida, e para se passar para se devolver a unidade de diálise ao Estado, o Estado tinha que pagar. Aquilo foi uma cena que a televisão passou, que podemos acompanhar, uma daquelas novelas interessantes, nacionais, não é? Próprias do banquete, embora não me fosse outro. E que deu para assistir, e vi uma vez, pela primeira vez, eu vi a ministra Sílvia zangada. Vi. E aquele caso teve aquele desfecho, e muito rápido, por causa, gosto dessa expressão, do nervo que a doutora Sílvia chamou. Ela chamou um nervo, meteu um travão nos portugueses e acabou tudo. Passado algum tempo, a unidade regressou, porque não se esqueçam que eram os funcionários daquela unidade que mais problemas tinham, atrasos salariais. Sim. E de quem era a culpa? Do Estado. Vamos compreender. Mas quem ganhava o dinheiro era o privado. Vamos compreender isso. A unidade, ou a gestão da unidade é privada, certo? Os doentes que, em princípio, eu Estado, mando, eu pago. O que é que eu tenho a ver com os teus funcionários? Mas, infelizmente, o Estado pagava. E tinha ficado um certo período sem pagar. Claro, de tanto as pessoas estarem habituadas à teta de graça, queriam continuar. Com toda essa situação, com o país completamente na miséria, não havia como voltar a encher os bolsos, então não tinha. E aí começa um fim-capé. Como que, se as pessoas soubessem que, assim, apertando um bocado, vai sair. Se fizermos assim uma confusãozinha, aperta, vai sair. Porque o Estado às vezes abre assim uma brecha, eu acho que era mais ou menos isso. Mas com o nervo da doutora Sílvia o próprio executivo assumiu de facto este retorno, e as coisas foram então regressando à normalidade. Hoje, de facto, com a Sol, eu espero ainda também ver este assunto das diálises, e desculpa, Maricel, este assunto das diálises, não só das diálises, dos centros de hemodiálise, mas da saúde no geral, como os SECOMAS, os não sei quantos, também vindo aqui à mesa, descobrimos como é que aquele banquete foi servido, como diria Clarice, como é que se banqueteou neste setor, porque precisamos também de saber, porque também é um dos setores onde pisou-se, onde calcou-se fundo, e um dos setores onde, de facto, o angolano mais sofreu. O setor da saúde é dos setores que mais machuca o angolano. É o setor mais pobre a todos os níveis. E é o setor que mais trabalho tem que fazer, tem que acudir. Nós todos somos doentes. Como diz essa Clarice, nós comemos para ficar doente, porque comemos uma miséria, né? Então nós todos temos comorbilidades. nós todos temos alguma coisa. Então a saúde é de facto um setor que merece uma atenção muito especial. Não só com este centro de diálise, é bom que o país tenha centros em todas as províncias, para que as pessoas não tenham que percorrer de facto longas distâncias. Conheço também uma associação, de facto, que procurou-nos a pedir auxílio em termos de transporte, porque estavam muito distantes e tinham que ir por causa das diálises, saíam de um município X para o outro, então precisavam de ajuda. É uma questão também que tem que se colocar, mais uma batata para o Ministério da Saúde, porque, no fundo, vai parar a saúde. Então, esses centros devem se multiplicar, como também outros centros. Falo dos centros de quimioterapia, que as pessoas continuam também a percorrer longas distâncias. Os medicamentos também são aquela outra coisa, não é mesmo? Que as companheiras aqui já falaram, mas que, de facto, o Estado, por amor de Deus, tome tenência, eu gosto desse português, tome tenência das suas coisas. Não se pode permitir, eu já não aceito, acho que nem eu nem ninguém aceita mais, que por hoje apareçam mais assim esse tipo de coisas. O Centro Só que foi inaugurado hoje, daqui a bocado é do João Antônio, e depois já não é, e depois alguém tem que pagar. Então, que as coisas, que esta transparência, esta clareza, esta busca de transparência que andamos aqui atrás,
Perdemos aqui muitas sextas-feiras a falar de transparência, de banquete, que esta transparência de facto apareça, não é? surta efeito. Não, veio para ficar, não vale a pena. Quem tentar vai ser apedrejado, não tem como. E pronto, e que os grandes convidados dos banquetes tenham um bocadinho mais de calma, porque o tempo do banquete já passou, e que as coisas hoje tenham outro caminho. Ruth, na sua opinião, o Ministério da Saúde terá condições para manter este centro, que de resto, tal como dissemos, é o maior do país, está inaugurado, está a funcionar, mas é preciso que se mantenha, não é? É uma preocupação a manutenção deste e de qualquer outra infraestrutura. E acreditamos, se foi construído, inaugurado, de certeza absoluta que serão criadas as condições para a sua manutenção. Mas também gostaríamos de fazer referência que é importante que se olhe para a saúde preventiva. E temos que ter consciência de que não é só o papel da saúde. Há um conjunto de setores, e aqui já foram avisados alguns. Eu queria chamar a atenção sobre a necessidade do Estado garantir, e é papel do Estado, efetivamente, criar condições e serviços de assistência à população e torná-los cada vez mais acessíveis. E também gostaríamos de apelar, efetivamente, que se olhasse para a Estratégia Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Nós continuamos a ter problemas, embora, aqui bem dito pela companheira, que nós temos problemas na alimentação, mas, se formos a ver, temos muita produção, mas a utilização desses produtos é que não é de forma adequada. O que é que precisamos? Educar as pessoas, não é? Fazer educação nutricional a todos os níveis, para que possamos usar os nossos ricos alimentos em prol da nossa própria saúde. E aí, de certeza absoluta, que teremos menos necessidade de ter alguns centros especializados, mas teremos, sim, necessidade de cada vez mais trabalharmos na prevenção e para, digamos, dar resposta a determinantes sociais, entre elas também o saneamento básico, que infelizmente ainda enferma a população, mas também a educação da própria população, porque somos nós quem muitas vezes deitamos o lixo e nem pusemos sequer num saco plástico e simplesmente vamos deitar o lixo esquecendo-nos que efetivamente vamos criar ali um ninho de mosquitos e vamos ter paludismo. Portanto, há um conjunto de tarefas que devem ser feitas e, claro, o Ministério da Saúde, o mais visado, é que deve, de facto, liderar esse processo para que todos os setores possam corresponder. Portanto, é isso que eu É por aí que passa, mais uma vez. Exatamente. Enfim, penso que todas concordaram que é sempre melhor, mais uma vez, jogar pela prevenção e, de resto, mais barato, segundo a Acaba sendo Maricel. mais económico, sim, senhora. E também é preciso também conservar a conservação dos meios. Sim, temos de ter A política de sim. manutenção, de conservação. Daí a minha pergunta sobre esta Sim. questão, não é? Está inaugurado, está a Sim, funcionar, sim. mas Há a essa manutenção necessidade. também é necessária para que não deixe Isso de devemos existir, apelar não é? já aos gestores das unidades, têm que ter esse cuidado, porque muitas das vezes eles recebem. Hoje, por exemplo, nós estamos a ver o sol, uma coisa muito linda, de grande categoria, que não deixa a desejar as unidades a nível internacionais. Mas daqui a uns anos, ou daqui a algum tempo, é melhor não falar de anos, nós vamos para lá, a limpeza é débil, quer dizer, aí uma questão, nós temos problema de gestão. A responsabilidade é pessoal, é individual e é coletiva. É isso que eu estou a dizer também, mas mesmo o que eu vou acompanhando no dia a dia, há problemas com os nossos gestores. E é uma questão que o Ministério da Saúde tem que rever. Nós temos, o médico pode ser gestor, mas tem que se acoplar à sua formação, à componente gestão ou administração hospitalar ou gestão em saúde. Porque o que é que acontece? Eu sou clínico. E muitas das vezes não tenho, às vezes há quem até tem espírito de liderança, há quem sabe, consegue, e vamos vendo algumas unidades que deixam mesmo, quer dizer, é um brio. Mas também há aquelas que deixam muito a desejar. E então, há necessidade de se acoplar a qualquer gestor à questão da gestão em saúde ou gestão, a administração em saúde. É extremamente importante porque vamos conseguir fazer melhor gestão dos recursos
E fazendo melhor gestão dos recursos, estaríamos a ajudar o país, estaríamos a ajudar os doentes. A sua durabilidade é maior e, portanto, o investimento seria menos assim necessário. Sim, sim. Também Muito tem bem, agora... tem de haver alocação de recursos. Pode Com ser certeza. um bom gestor. Se não tiveres alocação de recursos, Doutora Clarice, vais há ficar unidades permanentemente nervoso. Há unidades orçamentadas que, eu digo assim, eu tenho mesmo coragem de dizer que deixam muito a desejar. Se nós formos ver os valores que são alocados durante o ano para aquela unidade e a pessoa entra para a unidade, e aquilo que se tem lá dentro, o que se tem lá dentro, não é agora, por equiparado. exemplo, a Covid, nem o sabão para lavar as mãos ou o álcool gel, isso também não é aceitável. E eu sou profissional de saúde e tenho que aceitar que nos últimos 2, 3 anos, os recursos têm estado a melhorar e tem sido uma prioridade a aposta no setor da saúde. O SECOMA, e o que é que acontece? Muitas das vezes, o Ministério da Saúde faz a aposta no SECOMA. O SECOMA distribui os fármacos a nível das províncias, que é para apoiar os municípios. O que é que acontece? Muitos gestores recebem aquilo que vem do SECOMA, os recursos que são alocados à sua unidade que é orçamentada, já não faz gestão adequada que é para acrescentar naqueles fármacos que vêm do SECOMA. E tem lá nos parcelares rubrica para comprar medicamentos. Ou muitas das vezes também há outro senão. Deixam-se levar, por não entenderem muito bem de gestão, deixam-se levar pelos fornecedores fármacos de unidades de um hospital Mas é um de primeira setor de linha. fiscalização. De primeira linha, aí também há essa falha, de primeira linha, ele vai comprar para um centro médico. Quer dizer, fármacos altamente caros. Então, são várias questões que nós temos que rever junto do próprio setor. Há um gabinete de expensão, uma direção de expensão, que tem que afinar um bocadinho mais o seu trabalho. Muito bem, minhas senhoras, vamos ter que passar já ao segundo assunto, também foi notícia esta semana, o Orçamento Geral do Estado foi então aprovado no Parlamento, entretanto com votos contra da UNITA e da Casa C. Hoje é então 2021, foi aprovado com 141 votos a favor, 48 contra e 2 abstenções. A UNITA e Casa C votaram contra, tal como já disse, e as abstenções foram do PRS e de David Mendes. O documento de previsão financeira estima, vale a pena lembrar, receitas e despesas na ordem dos 14,7 bilhões de kwanzas, tendo como referência o preço do barril de petróleo nos $39. Segundo o MPLA, este orçamento é realista e prudente. Começo por si, Clarice Caputo. Era expectável, enfim, que este OGE fosse aprovado, mas este contra da UNITA e da Casa C vem dizer o quê? Que não houve negociação suficiente? Não é que não tivesse havido negociação suficiente. Houve um estudo aturado dos documentos e os dois grupos parlamentares chegaram à conclusão de que havia muitas incongruências nos documentos e que não seria prudente aprovar, nem tampouco justo aprovar, porque estas zonas cinzentas que muitas vezes se criam ao nível do Orçamento Geral do Estado fazem com que haja algumas janelas abertas para o sumiço de alguns montantes. Neste país isso tornou-se quase moda. Se alguém tira um bocadinho, eu também posso tirar um pouco. Aliás, depois há uma certa proteção. São os pobres coitados é que depois caem na rede. Mas o orçamento tem que ser visto com muita cautela. E acho que o grupo parlamentar da UNITA, assim como o grupo parlamentar da Casa C, já estão há uns bons anos neste exercício. Houve, de facto, debate em termos de especialidade e os grupos parlamentares que votaram contra chegaram à conclusão que houve violação de algumas normas e, portanto, seria muito mais prudente votar contra e não ir ao encontro daquilo que o grupo parlamentar do MPLA estava a dizer que estava correto. Portanto, eu acho que é um exercício democrático, foi bom porque a UNITA esgrimiu os seus argumentos, a Casa C também, e era expectável também
a questão de que as autarquias não estão inscritas para o ano 2021 é muita pena para o nosso país. Espero que o Presidente João Lourenço e também o Presidente da Assembleia Nacional, não sei a quem cabem mais as responsabilidades, exatamente aos dois, possam, no orçamento revisto, quem sabe, encontrar uma saída. Angola precisa com muita urgência de autarquias e é preciso que o Orçamento Geral do Estado contemple esta parte importantíssima para os angolanos. É esta parte em que os angolanos vão assumir em todos os municípios a bandeira de poderem governar-se a si próprios. E eu acredito que Angola vai ganhar imenso. Não há que ter medo de quem vai perder, quem vai ganhar. No fundo, quem ganha mesmo com as autarquias é Angola, são os angolanos, são os municípios que terão a capacidade de se poderem desenvolver. A não inscrição das autarquias no Orçamento Geral do Estado de 2021, acho que não fica bem o Executivo, porque o que falta é muito pouco, a aprovação de 2, 3 leis, é muito pouco o que falta. E então Angola que se integre na onda daqueles que têm uma palavra a dizer em termos de desenvolvimento. Vamos descentralizar, e a descentralização vai dar poder aos municípios, poder às autarquias, e isso vai fazer com que nós desenvolvamos mais rápido, eu tenho a certeza absoluta. Maricel, Clarice falou aqui das autarquias, não é, que não constam do Orçamento Geral do Estado de 2021. Quais foram os principais, para além desses principais pontos de discórdia e porquê? É assim, Claudete, minha companheira de painel, né, tenho mesmo que discordar em algumas questões. Porquê? Porque há 28 anos que a UNITA não aprova o Orçamento Geral do Estado. Há 28 anos. E eu digo, o deputado é eleito pelo povo, voto popular, para lhe representar. Se o deputado não aprova o Orçamento Geral do Estado, logo o deputado está a negar água, está a negar energia, está a negar saúde, educação e outros benefícios. Está a negar. Não está a negar. Outros benefícios. Esta é a sua interpretação, sim, que até outros é errada, completamente errada. Outros benefícios à população. Não. Porque para se poder alimentar, para se poder pagar salários, para se poder construir escolas, hospitais, estes recursos advêm do Orçamento Geral do Estado. Então, se eu não apresento, não aprovo esse Orçamento Geral do Estado, no mínimo, a oposição devia apresentar uma outra alternativa, e que eu nunca vi essa alternativa, porque eu só ouço reclamações. A outra questão que se coloca, tenho ouvido mal. A questão das autarquias. Neste orçamento de 2000, não, nos anos anteriores havia reclamação de que não aprovamos porque os valores que são alocados ao setor social são extremamente baixos. Nós temos estado a acompanhar desde 2017, 2018, 2019 e 2020, valores, percentagens a serem elevadas no setor social e também no setor produtivo, porque aposta na produção nacional. Agora, desculpa, a justificação já não é esta, partimos para as autarquias locais. As autarquias locais, no orçamento de 2021, nós encontramos sim recursos para a preparação das autarquias. Encontramos recursos para o registro eleitoral, o registro oficioso. Encontramos recursos para a construção, que já começaram essas obras dentro do PIM, das infraestruturas autárquicas. Encontramos também no PIM, neste Orçamento Geral do Estado, orçamento ou verbas para rubricas para a construção dos complexos habitacionais que vão servir as autarquias locais.
as câmaras ou assembleias municipais que também serão construídas. Então, eu aí pergunto... Isto é muito por quê? supérfluo. Mas estão lá as verbas. Estão Não lá as são verbas. é a realização. Estão lá as verbas. Isso pressupõe dizer que, aprovando o pacote legislativo autárquico, fazendo a execução desse orçamento que está previsto para o ano 2021, vamos nós fazer votos de que não haja necessidade de se fazer alguma revisão, eu penso que nós estamos no bom caminho. Faz-se sempre Então, revisão seria por muito necessidade. Seria muito bom que também este mesmo Orçamento Geral do Estado, que há 28 anos a UNITA não aprova, é neste Orçamento Geral do Estado em que saem as verbas que sustentam os partidos políticos, que sustentam os grupos parlamentares dos partidos políticos, a nível da Assembleia Nacional. Então, nós precisamos desses valores. Não é um favor que o Executivo faz, é um direito que os grupos parlamentares têm. Os cidadãos também têm este direito. Ninguém está a dizer que não é favor. Mas nós temos que ser justos, temos que ser coerentes. E depois tem outro senão. Coerência não quer dizer... Querem, no final das contas, Quem quer? Auditar Quem quer? a oposição. Quer, no final das contas, auditar as contas do Estado, contas de um orçamento que eles não aprovaram. Então, há aqui algum paradoxo. E depois, para não falarmos de algumas declarações do David Mendes, não é? De que alguns recursos que são alocados aos partidos políticos ainda servem para patrocinar arruaças e vandalização dos bens públicos. Isso também é uma questão. Acho que o David Mendes não vem a propósito. Ele disse bem que participou da estratégia, nós ouvimos, foi público, participou da estratégia para que se criasse esse plano de desestabilização da governação do MPLA. E eu penso que, como angolanos que somos, a Clarice disse muito bem, nós estamos a sair de um período de guerra. Normalmente eu nem gosto de tocar nisso. Estamos a sair do período de guerra. Nós precisamos de transmitir paz, transmitir amor, e é dentro do Parlamento que nós temos que começar a encontrar convergência, independentemente da camisola política que cada um veste. Nós estamos num ano muito adverso. Nós temos que olhar para o ano 2020, que foi um ano em que o OGE foi revisto, um OGE apertado com a situação da Covid-19, mas nós sentimos... eu penso, na minha opinião, ganhamos alguma credibilidade a nível das nossas instituições, porque nós sentimos que o país não parou. Houve aposta no impacto da Covid-19 às empresas, continua a haver essa aposta, tem estado a haver aposta no setor produtivo, nós queremos tanto melhorar a nossa alimentação, hoje nós já consumimos, eu penso que nós estamos ali a 60% ou 70% da alimentação nossa, é de produção nacional, porque nós vemos hoje até o ananás, a batata estragar, mas é de produção nacional. E ainda hoje, no nosso noticiário, tivemos a oportunidade de ver que também já se está a pensar seriamente na questão que se muito levantava, que é a questão do escoamento dos mesmos produtos. Se vão distribuir kits a nível das províncias e dos municípios, vão-se poder terraplanar as estradas, que vão tirar os produtos, esses mesmos caminhões vão tirar os produtos do campo, para os mercados. Para os mercados. É muita futurologia. Não, mas é que as coisas já existem. Não acredita na discussão nós vimos ontem. Eu não acredito porque até... Nós vimos ontem. Não, porque até... Os tratores a serem entregues, os 500 tratores a serem entregues às cooperativas. Eu estive na província do Âmbito, estive na província de Malange. Os tratores que foram alocados, os pobres coitados dos camponeses têm que alugar estes tratores. Não estão lá os tratores... Não, está a falar dos tratores que foram distribuídos o ano passado, que são para a agricultura. Este ano, no início do ano. É uma outra conversa. Inclusive, não sei se é outra conversa, sei que é uma outra conversa. Não, é uma outra conversa. A diversificação da economia tem que se fazer. São tratores ao nível... para a preparação de terras. Estes tratores que nós vimos a serem entregues ontem vão ajudar no escoamento dos produtos dos futurologia. Grandes... Não é. E é visível o trabalho que este ano, que o Executivo fez este ano. Para Maricela com certeza. Não, para mim a Clarice não vai me dizer que não. É visível. Não sentiu esses avanços, Clarice? É visível. Muito pouco. Avanço para o inglês ver se existem sempre. Vamos vendo empresas assinarem contratos e não são empresas de pacatos cidadãos ou de pessoas apenas do MPLA que estão a beneficiar desses apoios. Sim, as pessoas do MPLA beneficiam e depois também têm que trazer para aqui bom discurso. Mas em relação ao Orçamento Geral do Estado, ele tem que ser bem...
Eu concordo consigo. Está bem. Porque se nós Essa é a vamos sua ver opinião. as empresas, vamos encontrar empresários da UNITA, empresários da Casa CE, empresários do PRS, que também estão a Pelo beneficiar, amor de Deus. porque o Estado Esta comparação. o Estado angolano olha para os angolanos no seu campo Não, cultural. nem pensar. Não Olhou para o olha para MPLA, pessoas. beneficiou o MPLA, Não, banqueteou o MPLA. Não. Angolanos, não seria muito E nem bom. vamos tocar na questão Ah, do o- banquete. porque Não, também não vamos na mesmo, questão do porque não é banquete. esta edição do Jornal Vamos do encontrar Domingo. também aí alguns dinheiros que passamos. também beneficiaram partidos políticos. Vou Então, passar a É palavra. bem possível, mas os angolanos continuam numa, É melhor ficar pobreza, por aqui. numa grande pobreza e cada vez a decrescer mais. Porque não houve ajuste salarial, e como não houve ajuste salarial, o nível de vida subiu e qualquer angolano sente que o seu bolso está cada vez mais pobre. Isto é que eu sei, isto é que eu sinto, isto é que eu vejo. Mas é assim, agora, há uma questão que é muito bem verdade. O MPLA reconheceu que durante alguns anos houve pessoas que andaram a dilapidar o erário público. E o titular do Poder Executivo, na inauguração dessa unidade hospitalar, disse bem, com poucos recursos, nós fizemos o que fizemos este ano. Imaginemos nós se tivéssemos a possibilidade de ter aqueles recursos que os outros andaram a tirar. E então nós temos que depositar esperança, porque a mudança não acontece da noite para o dia. Nós acompanhamos Portugal, viveu anos e anos de recessão. Hoje Portugal Com os dinheiros está da a viver... Angola, com os dinheiros da Não, Angola, mas é conseguiu assim, sair da mas crise. nós agora- Sejamos honestos e Nós sinceros agora vamos também sair nesta da parte. crise com o nosso dinheiro. Portugal saiu da crise Nós vamos- financeira com o dinheiro da Não, Angola. nós vamos sair da crise com o Injetou-se nosso muito dinheiro. dinheiro de Angola. vamos Aliás, sair todo o da dinheiro que crise saiu com de o nosso Angola dinheiro. passou pela Portinhola de Portugal e depois foi para os outros paraísos Nós fiscais. vamos sair da crise com o nosso dinheiro, Vou acredita. passar, agora tenho menos que passar a palavra à Josefa. Josefa, o facto o facto Vamos do ser Presidente da honestos e República... sinceros. Estão aqui para isso mesmo. Têm direito de fazê-lo. O facto do Presidente da República ter que, enfim, digamos que submeter os contratos em valores iguais ou superiores a 11 mil milhões de kwanzas ao Tribunal de Contas para fiscalização prévia é um avanço, na sua opinião? Eu não sei se diria que é um avanço, mas era de facto é fazer o que devia ser feito, o que sempre deveria ser feito. Porque só parece que existe o Tribunal de Contas, não é? O Tribunal de Contas deveria, de facto, colocar visto em quase todas os grandes contratos. Havia um valor limite, não é, em que o Tribunal devia colocar visto, mas depois há coisas que podem passar pelo Tribunal de Contas e há coisas que não passam pelo Tribunal de Contas, há um certo valor e há não há outro valor. E pronto, há compras específicas e não específicas, mas este gesto do Presidente de submeter ao Tribunal de Contas quer demonstrar que, de facto, quer mesmo transparência, não é? Precisa-se transparência. A transparência exige-se e que todos nós devemos saber para que serve o dinheiro, onde foi e também vendo uma boa imagem de Angola no exterior. Porque, a ser verdade que os tribunais são independentes, não é? A ser verdade, e que nós usemos os tribunais para testarem a veracidade dos nossos gastos, das nossas compras, sim, então estamos a demonstrar que estamos, de facto, num país com alguma transparência. Estamos a querer, de facto, mudar de fase, a mostrar que somos pessoas que sabemos o que estamos a fazer, que o que vamos buscar é do nosso salário, é de alguma coisa e não do orçamento. O que está orçamentado, 5% é para mim, os 2% é para comprar o medicamento. Então esta fase de certeza absoluta que deverá ficar para trás, As diferentes instituições internacionais, as financeiras, têm credibilidade nos tribunais, certo? E então, quando nós viramos-nos para o FMI, deixando para trás um bocadinho aqueles nossos quilapes um bocado estranhos, feitos à China e a outros bancos, por trás. Pagaram em 200 anos. Como?
O pagamento será feito em 200 anos. Em 200 anos. Os nossos netos ainda vão pagar essas dívidas. Mas o pior é que este empréstimo não serviu para nada. Esses empréstimos não serviu para nada. Quando nós deixamos de fazer esses empréstimos, ou melhor, prefiro esses quilápis, assim, ao zigue-zague, com garantias de maior tempo de pagamento, e nos viramos para o FMI, independente de todas as regras, independente de todos os apertos que o FMI impõe, o Banco Mundial, porque muitas pessoas não concordam devido a esta rigidez, para mim é um grande ensaio, é muito bom. Aperta-nos de facto e nós somos obrigados a andar na linha, com o risco, senão, né, se desviarmos um bocado de cair, né, e aí temos problemas sérios. Então, todas as vezes que se for fazer grandes compras, grandes contratos, tiver que se passar pelo tribunal, e os tribunais, volto a dizer, e os tribunais forem de facto independentes, tiverem soberania na sua decisão, então estamos no caminho certo. Mas prefiro recuar um bocadinho para dizer outra coisa. Para acrescentar uma coisinhazita. É normal a UNITA e a Casa CE não votarem no orçamento. É normal. O que é normal? É tradicional, como diz bem a Maricel. A UNITA nunca votou a favor do orçamento. E também, e lhe garanto, eu compreendo porque a UNITA não votou ou a Casa CE não compreende. Porque a UNITA é oposição. Certo? A UNITA é papel da oposição votar contra o não. orçamento? A UNITA é oposição. A Casa CE é oposição. O que a oposição precisa de facto? De coisas esclarecidas, bem esclarecidas. Nós podemos entrar numa negociação. O nosso orçamento tem despesa igual à receita, certo? Nunca ninguém, quando se apresenta o nosso orçamento, a gente sempre diz, é o orçamento possível. Ninguém diz, o nosso orçamento é deficitário. Não, não é. Ninguém diz que nós não temos esse dinheiro. O dinheiro para cobrir o orçamento, nós temos que buscar. E mesmo indo para os nossos impostos não cobrem os 14 mil milhões e 700 e não sei quantos. Não cobrem. Nós temos que recorrer a uma dívida para preencher o nosso orçamento. Ou seja, e dentro desse orçamento há o pagamento da dívida. Ou seja, eu faço dívida para pagar dívida, eu faço dívida para pagar dívida, e ali nós vamos indo e vamos... O que eu acho que há aqui, independente das autarquias, que faz parte das exigências da oposição, que queria ver exigências da nação. Pronto. Mas vamos a falar só mesmo nesse caso do porquê do OGE, que faz parte da bandeira da oposição e não sei quantos. Então, não estando as autarquias, motivo número 1, não estando, não havendo, não sei se alguma coisa aí nessa negociação, pagamos a dívida, mexemos na dívida, pagamos na dívida, esta escada, esta bola, este rebuliço da nossa dívida, contrai dívida, pagar dívida, contrai dívida, pagar dívida, que vamos daqui a bocado aos 200 anos para pagar. Alguma coisa alguma coisa fica mal esclarecida entre a oposição e a maioria e o partido do MPLA. Porque uma coisa é certa, o MPLA não precisa da oposição para aprovar o que quer que seja, porque tem maioria. A oposição sabe disso, então faz o seu papel. Exige o que quer, porque eu também, como diz a Maricel, foi eleito pelo povo. Mas a oposição também tem que mostrar ao povo porque foi eleito. Pois. Não é? Foi eleito por quê? Para defender o povo. Porque, Maricel, verdade verdadeira, o dia que o nosso povo conseguir ler de facto o nosso orçamento, o dia que o povo perceber... mas o povo não lê. Nosso problema é não ler e interpretar o orçamento. O dia que o nosso povo conseguir ler, interpretar e compreender aqueles números, vai ser um caos. Não vai ser só UNITA. Porque, de facto, o que eu acho é que deveria haver também palestras, conversas, explicar à sociedade como é feito esse orçamento? Onde é que vamos tirar este dinheiro do orçamento? Por que diz que vai ser um caos, Josefa? O povo vai perceber o quê? Se entender o orçamento que vai causar o caos. O que é que está ali que vai deixar o povo em pânico?
É forte. Não, a minha resposta é que seria muito forte. Pode vir. O que é que o povo vai perceber? O povo vai perceber que, de facto, o rei vai nu. Ok? É isso que o povo vai perceber. Que, de facto, o rei vai nu. Se a gente, não sou o dia que o povo, nós temos um problema, preguiça de ler, de preguiça de compreender, aqueles numerozinhos ali, aquelas coisinhas. O dia que nós pegarmos, de facto, sentarmos para ler o orçamento, começar a entender o que aí está, muitas perguntas vão aparecer. E o povo, de facto, vai ficar esclarecido. E o povo vai perceber. O povo não gosta disso. A UNITA não votou contra. De facto, a UNITA votou contra a saúde, contra a educação, contra não sei o quê, contra não sei o quê. Verdade. Não porque lá está. Porque, desculpa. Não, é assim que se diz. Como o MPLA quer implementar o programa da educação. Pronto. A UNITA votou contra, a Casa votou contra a saúde, contra não sei quanto, contra. Prontos. Mas o Estado, mas o orçamento subiu um bocadinho, né, ali da saúde, mas o orçamento subiu não sei o quê. Faça explicar ao povo o que é que significa esta subida. O que é que esta subida de facto traz. E depois vai a saúde saber se recebe aquele dinheiro do orçamento. Ok? Porque a execução do orçamento, o orçamento está bonito, está aprovado. A execução é outra história. Outra história. Certo? Então, o dia que o povo perceber que aqueles números que estão no orçamento, aquela atribuição que é feita de facto a muitas naquelas rubricas todas, não se concretizam, o povo também vai perceber depois o porquê que as coisas estão como estão. Portanto, eu acho que a negociação entre o MPLA e a UNITA e a Casa devia ser um bocadinho mais profunda, devia-se trabalhar muito mais, porque de facto o povo precisa de compreender o orçamento e precisa de compreender porque que a UNITA nunca aprova o orçamento. É muito tempo. Por que que nunca aprova o orçamento? Durante estes 28 anos o orçamento é sempre o mesmo, sempre foi assim, até no tempo das vacas gordas. Claudete, Foi pior. Ruth, tem a palavra, faça é favor. necessário que o povo também entenda que o orçamento é uma previsão. Está bem dito. É um instrumento programático da política mesmo. financeira e econômica. Certo? Se e quando há necessidade de fazer alguma reformulação, daí o Presidente solicita então a reorganização e a reformulação e a reflexão sobre. Sim, senhora. É preciso que o povo entenda isso. Sim, senhora. Por outro lado, por vezes, quando falam do setor social, e, por exemplo, no orçamento temos 15,9%, mas, na verdade, no meu entender, há mais. Porque estão em determinadas rubricas, mini-rubricas, que não são contempladas nos 15,9%. Isso é um aspecto. Concordo, sim, que há toda a necessidade e urgência de haver educação financeira, não é? Para que o povo entenda a necessidade de aprender a gerir, A partir das escolas. independentemente até da gestão doméstica e da gestão, digamos, institucional. E há outro aspecto importante. Precisamos de ter noção das prioridades. Precisamos ter noção das despesas, a qualidade da despesa e o impacto que essa despesa traz para o micro e para o macro. Quando conseguimos acertar estes pontos, vamos poder construir melhor. Outro aspecto importante que eu acho, oposição existe sempre. Até na nossa casa também temos oposição, porque nós temos que respeitar, que cada um pensa da sua maneira, há que respeitar. Mas qualquer mudança tem que contribuir para um determinado objetivo. E aí até vem-me à mente a máxima do saudoso presidente Agostinho Neto. O mais importante é resolver os problemas do povo. Porque no povo está o quê? O do MPLA, o da UNITA, o do Casa CE. Na autarquia E quem o que estará... não tem partido. Exatamente. sim, Oh, estão ainda todos bem, lá. ainda bem. Estão todos lá. Exatamente. Na todos autarquia, lá. quem vai governar, não importa quem esteja a governar, mas está lá o quê? O membro do MPLA, da UNITA, sem partido, religioso, etc, etc, etc. O que é que se quer? Bem-estar. E bem-estar como é que surge? Quando nos conseguimos complementar.
complementar e aprendemos uns com os outros. De tal maneira que não é só quem gizou o orçamento, mas também quem se nega deve também dar uma explicação. Para quê? Para que encontrarmos consenso e do consenso partimos para a mudança. É isso que precisamos. Claudete, Maricel, penso, muito rápido. Muito rápido. Eu Dois penso segundinhos que só. com esta, mais uma vez, principalmente este ano, esta negação pelo menos a abstenção, esta negação, é verdade, pelo menos a abstenção, esta negação leva-me a crer que a oposição não acredita na responsabilização que está-se a começar a fazer aos gestores, tendo em conta o mau uso do próprio orçamento. É uma questão. A outra questão é, o orçamento, primeiro, é público. Segundo, para se começar a fazer o orçamento, sei eu que pelo menos há 3 anos, o orçamento começa da base ao topo. O orçamento começa a partir da auscultação dos conselhos da auscultação local a nível dos municípios. E nesses conselhos da auscultação local também estão representados os partidos políticos. Veja que, a nível da base, o representante do partido político que está aí naquela reunião concorda que é necessário mais uma escola, que é necessário mais um hospital, que é necessário mais medicamento, que é necessário mais isto. Depois isso vem para aqui para cima. Quer dizer, quando chega aqui em cima, não há concordância nos líderes que representam essas organizações políticas da oposição que estiveram no início Nem sempre concordam. Ao nível dos municípios, nem sempre concordam. Eu já participei várias vezes. Eu já participei várias vezes e por isso é que eu digo 28 anos não aprovam, mas a nível da base muitas das vezes, porquê? Aliás, quem conhece os reais problemas da população são eles os que estão nas bases. Estes mesmos que são as autoridades tradicionais, religiosas, associações da sociedade civil. A ADRA faz muito trabalho, eu já acompanhei a nível da província do Ambo, a fazer esclarecimentos com relação ao orçamento, de formas a que no ano seguinte, isso aconteceu, eu vi, primeiro acompanhei em 2019, a OPSA faz sempre, todos os anos no ano seguinte, estes mesmos membros do Conselho de Concertação Social tenham melhor visão naquilo que são os reais problemas que as suas comunidades vivem. E o orçamento vem sempre com os mesmos erros. Não há correção de tudo aquilo Tem havido correção. Não. Eu fiquei 9 anos no Parlamento. Não há correção. Eu fiquei 9 anos no Parlamento. Mas nós não podemos olhar apenas para o passado. Nós temos que ter perspectiva para o futuro. Quem é que não tem? É na perspectiva do futuro que estamos a dizer estão a trabalhar mal. Estão a trabalhar mal. Estamos a ver presente com responsabilização. Com certeza. Então temos que ter com certeza. E a democracia que a UNITA trouxe para esta sociedade está a dizer cada um de nós tem de facto uma responsabilidade individual, uma responsabilidade coletiva, responsabilidade do grupo. É neste quadro destas responsabilidades que a UNITA diz não a este orçamento porque tem esta e aquela falha. Muito bem, minhas senhoras, vamos para intervalo muito rápido, depois temos mais 2 temas em análise, assim, caro telespectador, mantenha-se desse lado, nós temos mais assuntos para discutir, assuntos que lhe dizem respeito, afinal são assuntos que dizem respeito a Angola. Portanto, é muito rápido o intervalo, até já. Estamos de volta, caro telespectador, para mais 2 temas em análise nesta edição do Política no Feminino. Abrimos o programa a falar de, enfim, novos investimentos no setor da saúde. Agora abrimos a segunda parte a falar de, enfim, novos investimentos também no setor da energia elétrica. Angola está a produzir mais energia elétrica. O país ganhou esta semana mais 334 megawatts, com a entrada em funcionamento na quarta-feira da última turbina na central principal da barragem de Lauca. Agora, o empreendimento eleva a capacidade instalada para mais de 2.000 megawatts. Começo por si, Josefa. Bem, com a entrada em funcionamento teremos, enfim, um passo para se produzir mais energia, mas o problema está na produção ou na distribuição? Na distribuição. O problema sempre esteve na distribuição. Pronto, estamos todos de parabéns, particularmente o pessoal do Kwanza Sul, né? As senhoras estão muito próximo ali à
A Lauca, se calhar, a Gabela vai ter luz, de certeza absoluta. Já tem. Já tem luz Já tem elétrica, luz, sim, não sim. dos geradores. Não. Porque, para a nossa desgraça, o Mocende foi para lá gerador. Pensei que fosse também já de Lauca, não, foi para lá o gerador. Mas é uma conquista, de facto. A entrada desta última turbina, a Lauca, hoje está no seu máximo, né? A produzir energia que, de facto, alimenta a zona toda de Malange, Kwanza ao sul, e ainda vai para as Lundas. Mas, de facto, o problema está na distribuição. O que se passa com a distribuição? O que se passa com a... Aqui vai. O que se passa com a ENDE? O que é que nos falta para distribuir? Há problemas de infraestruturas? O que é que, de facto, se passa para outros? Campos minados, problemas de acesso, o que é que dificultava a distribuição? Hoje, vejo, pelo menos eu vejo com algum agrado, o pessoal da energia a percorrer, de facto, o país. A percorrer o país, mesmo com fontes alternativas, mas, de facto, a percorrer o país. O que significa dizer que há um caminho. As pessoas estão a tentar ver ou rever por onde passaram os cabos, porque este país, de uma maneira ou de outra, já era praticamente completamente eletrificado. Havia zonas que já estavam eletrificadas que hoje simplesmente perderam. Na vila passava luz, não é? As estradas, as terciárias, as secundárias sempre tiveram energia. Hoje não temos. Os cabos foram roubados, os cabos foram destruídos, as vacas arrebentavam as minas, também arrebentaram bastante as minas, e partiram postos e pronto. Então, estamos com problemas sempre na distribuição. Acabado que está Lauca, concluído que está o projeto de Lauca, acho que agora é hora do Ministério da Energia apostar nas grandes infraestruturas de distribuição. As torres que nós vimos ali sair de Maria Teresa, atravessando essas matas todas, têm que ser revistas. Mas qual é o problema? O problema é que nós deixamos que as pessoas construam ao lado destas torres. Ao lado destas torres, que eram zonas isoladas, hoje vemos casas, umas casazinhas, uns cubículos ali mesmo, ali próximo. O que fazer? Crescem bairros junto destas zonas. O que o Ministério tem que fazer? Tem que procurar recursos para desalojar um bairro, uma família que aí está, para realojá-la noutro lugar. Okay. O dinheiro que serviria para comprar cabos, para construir, comprar torres, vai ter que ser também utilizado na compra ou na feitura de outros bairros, já que o Executivo está com o propósito de não voltar a cometer aqueles mesmos erros, de tirar as pessoas da chicala e meter nas tendas durante anos. E esta política está fora. Portanto, há necessidade de se desalojar um grupo. Primeiro é necessário arranjar condições para então poder alojar as pessoas e se poder criar as infraestruturas. Mas esse é um trabalho muito longo, muito árduo mesmo. Nós vamos continuar ainda com alguns problemas de distribuição de energia por causa de infraestruturas que conduzam à distribuição. Portanto, as fontes, os meios de condução elétrica, não é, vão nos criar ainda muitos problemas porque temos ainda muitos constrangimentos ao longo das vias, muitos constrangimentos, sem contar também com a força da natureza, não sei se é só da natureza, que foi forçada pelo homem, que são as ravinas. Há torres que vão tombar daqui a bocado, porque têm ravinas por perto, e é um outro trabalho. Então, o Ministério da Construção e o Ministério da Energia e Águas, vezes o Ministério do Ambiente, têm um trabalho muito grande para podermos ter um aproveitamento de facto de Lauca que nós esperamos. É preciso haver aqui uma conjugação de esforços.
uma junção de esforços, uma junção de esforços dos três setores para que as coisas entrem para os eixos, e porque mesmo sem Lauca, já há 2 anos que conseguimos passar as festas sem a luz foi. Já. Agora com Lauca, então, até os vizinhos do outro lado da Gabela vão conseguir também passar o Natal e o Ano Novo com energia, mas lá então já não se diz, com energia elétrica. Mas, de facto, o grande constrangimento está, assim, na distribuição. Ruth, ainda assim, com a entrada em funcionamento desta turbina, já se pode vislumbrar uma Angola autossuficiente em energia elétrica? Eu acredito que sim. Estamos a caminhar. De qualquer modo, é um desafio que o país tem, a eletrificação, porque a eletrificação trará indústria, trará fábricas, trará postos de trabalho, trará mais segurança para as pessoas. O famoso investimento tão necessário, não é? Naturalmente, sem energia não se faz. Para as mulheres, sobretudo também, e aquelas famílias chefiadas por mulheres, a presença da luz, a capacidade dela poder fazer um pequeno negócio, de conservar mais os alimentos, todo esse processo também contribui naturalmente para o reforço da qualidade de vida da população. Também tivemos acesso ao documento do orçamento, onde há um quadro que faz referência da participação da energia no PIB, o Produto Interno Bruto. E teremos um aumento para 2020, prevê-se por 7,8%. Isso é muito bom. Significa dizer que agora cabe a nós, consumidores, também sermos disciplinados em relação ao pagamento. Cumprimos com a nossa parte. Porque se queremos expandir a energia, queremos que haja mais trabalhadores, queremos que haja melhor distribuição, nós, consumidores, temos também que fazer a nossa parte. E, por outro lado, além desta questão, é reforçar exatamente a situação de vandalismo. Nós estamos a passar situações inacreditáveis que revelam, de facto, uma falta de sensibilidade e responsabilidade total, quando cidadãos, jovens, sobretudo jovens, que simplesmente vandalizam um meio público, não é? Que não é de uma pessoa, mas é de todos, naturalmente usufrui e poderá usufruir, necessita, mas simplesmente porque, de facto, satisfazer uma determinada necessidade. Portanto, precisamos trabalhar também na educação, a partir da nossa casa, educar os nossos filhos em relação à necessidade da manutenção, conservação, respeito pelo bem público, e também em relação à juventude, às várias organizações que trabalham na formação, enfim, na mudança de mentalidade. Precisamos trabalhar nisso para que possamos todos efetivamente contribuir para que a energia, ao chegar à nossa casa, ao nosso bairro, à nossa comunidade, possamos conservá-la. Maricel, com a entrada em funcionamento em pleno de Kakulu Cabaça, será mais um passo nesse sentido? Kakulu Cabaça? Lauca agora, mas futuramente com Kakulu Cabaça também a produzir. É outro grande empreendimento, o resto já foi também notícia e tema de discussão aqui no Política no Feminino. Enfim, é um investimento que também poderá dar bons frutos nesse setor. Sim. É um bom investimento. Mas eu continuo também pegando no gancho da Lamberga, de que há necessidade, sim, do setor rever o seu plano estratégico, porque esta questão da distribuição é uma questão muito séria que tem que ser revista, porque nós acompanhamos muitas das vezes o município X, a energia vem de Lauca, vou dar um exemplo aqui na parte sul, vem de Lauca. O município da Chicala-Xoloanga, por exemplo, tem energia. Mas depois, a seguir, o município do Xinguá já não tem energia, já depende da energia do gerador. Mas depois o município do Cuito, que é o município sede, tem energia. Então, há um déficit na questão da distribuição. É necessário investirmos um bocadinho mais na distribuição. E dizer que, pronto, nós temos que reconhecer que nos últimos meses ou anos, nestes 2 últimos anos, as falhas de energia diminuíram consideravelmente. Aliada a isto, a outra questão é barragem, energia de barragem, energia limpa, energia com custos mais baixos. Isso ajudará, como disse a minha colega,
Ruth Michinge, de que vai ajudar a reduzir custos a nível das famílias, vai dar também possibilidade de se fazer investimentos. Nós temos que olhar para a indústria, estamos a fazer aposta na agricultura, como dizia o saudoso presidente Dr. António Agostinho Neto, a agricultura é a base e a indústria é o fator decisivo. O chinês diz o fator para o desenvolvimento. Então, e fiz essa analogia porque a China começou o seu desenvolvimento a partir do setor da agricultura e depois, então, com as pequenas e médias indústrias, e daí é que criou as grandes indústrias. Nós podemos chegar também a ser um grande gigante porque nós temos recursos suficientes que nos possibilitam atingir Angola ter outros patamares. Essa questão da energia vai também incentivar a atração do investidor, porque o custo de produção há de baixar. Nós usávamos muita energia de gerador, uma energia que polui o ambiente, uma energia cara, porque tem que se investir em combustível. Tem que ser em combustível. Hoje, falando de energia de barragem, estamos a falar em redução de custo de produção. Quem quiser instalar a sua fábrica, hoje já não pensa 2, 3 vezes em determinadas localidades, principalmente nas províncias que mais vão beneficiar da energia de Lauca, porque sabe que não vai precisar de grupo de geradores, mas sim energia da rede do Estado. Então, eu penso que aí estamos a caminhar bem. Mas ainda assim, a distribuição tem que se rever a questão da distribuição e principalmente para as residências, as famílias estão a precisar mesmo, porque a energia ajuda em grande medida na mudança de vida das famílias. Sim, sim. Clarice, Angola é dos poucos países com recursos hídricos tão ricos, não é? Para não ter que depender de energia menos amigas do ambiente, como dizia Maricel, como as térmicas e as nucleares. Na sua opinião, se bem trabalhado este setor, se bem explorados esses nossos recursos hídricos, Angola tem capacidade para futuramente exportar energia, que é como quem diz, para as pessoas entenderem melhor, vender energia a outros países? Tem. Angola tem um grande potencial. Angola é, ao nível mundial, a 4ª ou a 5ª potência em recursos hídricos. Portanto, é muito potencial. Tem rios grandes e com... de facto, esta capacidade de poder gerar energia e a venda de energia para os outros países daria ou dará, na futurologia da Maricel, algum dinheiro para o nosso país. Acho que nós temos temos esse potencial, devemos apostar, apesar de que, em primeiro lugar, devemos olhar para dentro, para nós próprios, para nós sermos bem servidos. E também eu concordo com os colegas do painel que disseram, na projeção, nem sempre esta distribuição tem sido bem feita. Alguns locais que se salta, vai-se para um outro em que há energia. Portanto, a energia é mesmo desenvolvimento e a energia faz falta às famílias, faz falta às localidades, faz falta para os hospitais, para as escolas, para a pequena produção que nós ainda não temos. Mas pronto, é um passo e esperemos que também haja uma fiscalização para sabermos exatamente quanto é que se gastou, uma fiscalização mais incisiva, mais precisa, para nós sabermos quanto é que o país teve de investir para termos esta energia. Também chamou a atenção que criou-se um lago artificial. Infelizmente, nós não temos aproveitado muito bem o potencial que estas barragens dão para além da energia elétrica, e este lago artificial quero crer que também pode ter outras valências para a economia angolana. É um lago que está ali, pronto, mas não está a ser devidamente aproveitado. Fica aqui a sugestão, não é?
Passamos agora ao último assunto. Os reformados em Angola passam a ter, a partir do próximo ano, mais bancos para poderem então receber as suas pensões. O acordo foi assinado na quarta-feira entre o BNA e o Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social. Descentralizar os serviços e também, claro, dar maior dignidade aos pensionistas são as prioridades. Começo por si, Ruth. Vem aqui ser resolvido um problema, enfim, que mais do que os próprios pensionistas quase que incomodava os angolanos todos, porque houve situações até que foram consideradas humilhantes pelas quais os pensionistas passavam, não é? De facto, de facto. É uma posição bastante assertiva. Precisamos dar cada vez mais dignidade aos nossos reformados, aos nossos idosos, porque afinal contribuíram para a construção e sempre continuarão dando a sua contribuição, quer direta ou indireta. E o facto deles poderem, doravante ou a partir de janeiro, escolher o seu banco mais próximo possível é de facto muito bom, sendo que uma boa parte dos reformados até que não recebem um valor muito elevado, são bastante irrisórios de facto, e a maçada, o desgaste físico e emocional desses idosos era de tal maneira grave que houve de facto situações bastante tristes. Havendo essa possibilidade, é também importante aqui referir, no meu entender, que o banco tem outro desafio agora, é reorganizar todos os reformados que ficarem no BPC. E acredito que é importante que se faça essa reorganização, para até facilitar, inclusive, tanto que estrategicamente o reformado recebe a partir do dia 15, 15 a 16. Então, de 15 a 20, poderíamos fazer uma espécie de mapeamento para evitar os aglomerados, por um lado. Por outro lado, também penso que é oportuno pensarmos numa política que permita o incentivo ao reformado a preparar a sua reforma. Para quê? Exatamente para facilitar a vida e para ele ter mais consciência daquilo que poderá fazer depois, quiçá, inclusive, preparar-se pacotes turísticos para facilitar o reformado na condição de Angola. Por que não? É darmos mais dignidade também à pessoa da terceira idade. Portanto, estamos plenamente de acordo e bastante satisfeitas com essa posição. Maricela, e será que os bancos comerciais terão capacidade para, enfim, finalmente aliviar a vida desses pensionistas? Terão capacidade, sim, senhora Claudete. É uma medida acertada do regulador. O pensionista, enquanto cliente das instituições bancárias, eu penso que deve ser livre de escolher a instituição que melhor serve os seus interesses. Desculpa interromper-te, Maricela. Não era algo óbvio? Por que não era assim? Em algum momento criamos um monopólio. Criou-se um decreto presidencial que, em minha opinião, deve ser revogado, que as contas, se eu não estou enganada, as contas do INSS tinham que estar todas domiciliadas no BPC, que se formos a ver agora na questão do banquete, o próprio BPC foi uma das grandes lavandarias do dinheiro que também teve o descaminho que teve, não é? Devo dizer que o BPC não está, é uma medida acertada, não está em condições de competir com as demais instituições bancárias que nós temos a nível do nosso país, tendo em conta o seu histórico que nós fomos acompanhando durante anos. Sabemos nós que, inclusive nos últimos tempos, o Estado teve que voltar a injetar mais recursos, milhões de dólares, através do Ministério das Finanças, porque é um banco que praticamente só vai engolindo. E depois, é um banco que não tem uma boa prestação de serviço. Não tem. É um banco que tu tens dificuldade de fazer transferência do BPC para um outro banco. As enchentes que nós acompanhávamos, a maneira desumana, humilhante como nós víamos os nossos pensionistas. Alguns tinham que chegar 5, 6 da manhã a colocar uma pedra. Nós temos ainda regiões do nosso país em que nós não temos agências bancárias e que os professores, os enfermeiros têm que se deslocar
destas mesmas localidades para os centros onde têm bancos para poder fazer levantamento dos seus ordenados. O que é que isso acontecia? O que é que isso gerava? Absentismo no local de serviço, porque ele vem, chega ao BPC no município onde ele foi fazer o levantamento, são as filas enormes, fica 2, 3 dias, o enfermeiro, o doente lá está a precisar do enfermeiro, o aluno lá está a precisar do professor e o professor está dias e dias na fila dos bancos. Os pensionistas também isso acontece, tinham que se deslocar de uma localidade para outra, já não são grandes pensões que eles recebem. Agora imaginemos ter que gastar também algum valor para deslocação de um lado para o outro, quando até muitas das vezes não havia necessidade de assim o proceder. Então eu concordo, estou satisfeita com essa medida, e também vai gerar concorrência. O que é que vai acontecer? As outras instituições bancárias vão primar pela qualidade, de formas a poderem angariar cada vez mais clientes para as suas unidades. Estaremos todos nós muito bem servidos, não só os pensionistas, mas todos nós estaremos bem servidos. Josefa, a todos nós, mais ou menos. Pergunto-lhe, bem, esta perda de monopólio do BPC beneficia claramente, segundo vocês, os pensionistas, mas de forma alguma prejudica o banco público? BPC. Deve prejudicar nos descaminhos só. O BPC perde o bolo todo do INSS, todos os nossos descontos, perde o bolo todo, então já não tem dinheiro para descaminhar. Sim. Porque não é possível que o BPC sofra sempre arrombos. Não faz sentido. E todo o dinheiro do INSS vai para lá. Há uma questão que eu todos os dias me coloco. Por que razão o BPC tinha o monopólio do INSS? Ou do pagamento das pensões? Era o que eu perguntava. O que havia aí nesse meio? Havia um decreto. E esse decreto tem que ser revogado, até porque ele não, como é que eu posso dizer, ele não está em conformidade com a nossa Constituição da República. Está bem, mas é como todos os outros decretos. Como todos. Eu falei do banquete, Ora, mas como todos. Para a lavandaria como todos os outros decretos. Que nós acompanhamos. O BPC vai, de facto, sofrer um baque muito grande com a perda deste monopólio. Perde, de facto, a sua galinha de ovos de ouro, já não tem como ir buscar aqueles bolos, como ir buscar e como distribuir, certo? Porque aquilo é qualquer coisinha ali também, um bocadinho meio confuso, porque não só os trabalhadores tiram, como é que eles tiram o dinheiro, não sei. Aquele escândalo daqueles meninos que tiraram o dinheiro do BPC, como tiram, não sei. Como também o BPC faz empréstimos sem retorno. O BPC não consegue pagar os pensionistas como deve ser. Esta questão. Não existia coisa que mais me doía, mais me deixava mal, ver o meu pai, que morava na C8, vir até aqui a Baixa, aqui o pé da Oliva da Angola, ali, ir até não, aqui não, lá, né? Até a Baixa, aí na Oliva da Angola, para receber a pensão. E o meu pai era chato, não pé do bule, ele gostava de andar. E eu saía de casa, eu morava na Mutamba, a Voz da América era na Maianga. Eu gostava de ir a pé. E o meu pai estava na fila. Era uma fila, aquilo cortava-me o coração. Estava na fila. Já para aquilo. Ia para lá, conversava com ele um bocado, mas aquele senhor chegou primeiro, e daqui a bocado, ele está, ao meio-dia, retorno, o pai está em casa. O que é que foi, pai? Já levantou? Não há sistema. Outro problema. Não existe coisa que mais me marcava e que mais me doía, na forma, como disse a Ruth, disse a Maricel, a forma humilhante, aquele era mesmo humilhante, a forma humilhante como nós tratávamos os mais velhos. É muita humilhação junta. É muita humilhação. Eles trabalharam de 30, 40, 50 anos e foram descontados. Era dinheiro deles.
E miséria, como disse a Ruth. O meu pai é uma miséria, né? Porque ele era professor, era uma coisinha pequenita. Então, e miséria. Eram filas e filas. Por que razão não se podia distribuir aquele bolo, o bolo do INSS, para todos os bancos? E canalizava para todos os bancos, cada um ia pegar o subsídio ou a pensão onde mais conviesse e o mais próximo de casa possível. Mas não, havia interesses de facto escusos, que eu vou esperar que o Baquete traga o BPC também aqui e o INSS para aqui para a conversa. Havia interesses escusos por detrás dessa humilhação. Havia muita maracutaia. Aliás, o que é bom nessa história toda, minhas queridas Claudete, é que tudo veio de cima. As coisas virão. Nós ainda saberemos muito bem o que aconteceu. Porque com muitos descontos do INSS que foram parar para o BPC. Porque dizem que, por exemplo, assim, eu, por exemplo, que fui trabalhar em 1983, aqueles descontos não contam, porque não era para o INSS, era para o IR não sei das quantas, era para não sei o quê, e nós começamos a contar uns anos mais tarde. Depois alguém vai explicar direitinho o que é que se passou nisso e onde foi parar aquele dinheiro. Porque há muita coisa ainda aqui a descobrir que os meus colegas do jornalismo de investigação vão trazer. Clarice, na sua opinião também é uma forma de dignificar estas pessoas que já trabalharam, já deram a sua vida pelo país e as tantas parecia que tinham que mendigar por aquilo que mereciam? Sim, Claudete. Uma medida bem tomada. Começa a vigorar, a ser executada a partir do próximo mês, janeiro, e de facto vai ser uma forma de dignificar na recepção daquilo que lhes é devido esta nova forma de endosso das suas pensões. Portanto, eu quero aqui deixar uma nota em relação ao BPC, que não vale a pena falar mal do BPC, mas a questão é que o BPC já começou a ir abaixo há um bom tempo, com histórias não dignificantes, mas o BPC está a fechar muitas agências, está a pôr muitos chefes de família no desemprego, e é claro que nós não concordamos com alguma gestão que o BPC teve e que penalizou muita gente. É o tal crédito sem retorno de que falou a Josefa. Portanto, o BPC tem um crédito mal parado altíssimo e prontos. Houve pessoas que estiveram na base desta forma de trabalho e que levaram o BPC à bancarrota. Nós vemos nas investigações que se fazem milhões e milhões com nomes, pessoas que têm empreendimentos, pessoas que deviam pelo menos ter a hombridade de dar alguma coisa para o banco que teve o acordo com eles, mas as pessoas não deram nem sequer um tusto, nem pretendem dar, e portanto agora não só paga o banco, mas também estão a pagar famílias cujos chefes de família estão a ser despedidos. De facto, o banco já não tem capacidade de poder ter muito mais pessoas empregadas. E na vida assim, ganham uns, perdem outros. Os outros bancos agora vão ganhar esta possibilidade de terem clientela, de poderem também competir. Nós sabemos que o BPC, apesar de ter tido muitas agências, há muitos municípios que não existiam agências do BPC. Aquilo que já que as minhas colegas disseram, era preciso andar um bom pedaço, permanecer dias numa outra localidade para poder ter acesso a estas pensões. Oxalá, de facto, este processo de mudança se faça com alguma tranquilidade e que não haja papéis que se possam perder. Também
Em relação aos pensionistas, aqueles que tiveram algum crédito, eles pagaram todos. Portanto, os que foram lá buscar o dinheiro em altas quantidades, estes tiveram o luxo de não devolverem, não fazer retorno. Mas os pensionistas, na altura em que o BPC podia dar algum crédito, era uma coisinha pequena, mas os pensionistas de facto pagaram porque eram descontados diretamente do seu salário. Pobre, mas honrado. É verdade. Pobre, mas honrado. O rico não. Exato. Então, oxalá nesta mudança de banco, de agências, haja uma tranquilidade, porque de facto os pensionistas merecem dignidade, merecem tranquilidade, e também seria bom que se lhes aumentasse um pouquinho este bolo, que é pouquinho, é muito pouco, que se pense de facto em se aumentar um pouco mais estas pessoas que deram tudo na época em que eram dinâmicos, em que trabalharam, para que também esta velhice possa contemplar. O pacote turístico custa algum dinheiro. Nos outros países, as pessoas trabalham quase uma vida inteira para poderem ir aos Estados Unidos ou irem sei lá onde, mas eles trabalham 30, 40 anos, sempre a descontar, e depois eles têm este benefício de poder viajar em grupo, todos velhinhos e tal, aí, a trocar experiência, mas tinha que se aumentar um bocadinho. Com aquilo que se ganha, não haverá pacote turístico que vá aguentar. Não haverá mesmo. Portanto, se aumenta um bocadinho. A Clarice quer fazer turismo. Muito bem. Minhas senhoras, foi o último tema, tal como disse, deste programa, deste ano de 2020. Claro que em 2021 continuaremos a ter muitos temas para discutir, mas vocês têm agora a oportunidade, assim, muito rapidamente, de se despedir dos nossos telespectadores. Podes, claro que sim. Eu aproveito a oportunidade para desejar festas felizes aos nossos telespectadores da Televisão Pública de Angola, transmitir esperança aos angolanos, principalmente à juventude, que é normal, estão ávidos de conseguir o seu emprego, de melhorar a qualidade de vida, de ver o país a crescer. Mas todos nós, se cada um de nós fizer a sua parte, acredito eu que teremos uma Angola melhor. Eu digo sempre, o país tem rumo, e se nós nos disciplinarmos, cada um no seu dia a dia, no seu local de trabalho, na sua residência, moralizar cada membro da sua família, educar melhor os seus filhos, nós vamos ter um país melhor. Com relação à pandemia da Covid-19, sou da opinião que devemos acatar o decreto presidencial, as medidas do decreto presidencial, medidas da OMS, evitar os aglomerados, porque são nestes aglomerados familiares que nós temos estado a assistir muitos cidadãos a serem contaminados. Então, festas felizes, mas festas com saúde, e que tenham todos, ou tenhamos todos, um ano novo próspero. Josefa? Também desejar a todos os telespectadores, a todos os que nos acompanham, festas felizes, um ano novo cheio de prosperidade, e acreditar que o próximo ano continuaremos aqui a falar e, sobretudo, trazer outros aspectos do banquete. Mas quero deixar uma nota que eu deixei de fazer num momento interessante, que era sobre as reportagens do banquete. As reportagens do banquete são um trabalho investigativo, são reportagens investigativas. É uma especialidade na área do jornalismo. Este tipo de trabalho não requer, em momento algum, o contraditório. É preciso que o povo perceba, que os nossos telespectadores percebam que o trabalho que se está a apresentar é um trabalho de investigação. E quando eu estou a investigar, eu estou a querer descobrir coisas. Eu investigo para descobrir. E ao descobrir as coisas, eu trago a público.
a quem de interesse. Eu descubro coisas que estavam escondidas do conhecimento público. Eu descubro e trago. Se alguém quiser aproveitar o que eu descobri e torná-la em notícia, olha aqui, aí sim, ao passar, para a minha reportagem investigativa, ao passar para aquele aproveitamento de notícia, a pessoa que fizer notícia, se quiser, pode pegar o contraditório. Mas enquanto reportagem investigativa, não se precisa de contraditório. O trabalho tem sido discutido em muitos órgãos, nas redes sociais particularmente, e então há esta discussão de que não houve contraditório, não. É uma especialidade em termos de reportagem, vamos ler, vamos buscar e não vamos misturar a notícia, o jornalismo normal com esta especialidade, que é uma especialidade, que é o jornalismo de investigação. Era este reparo, este reforço que eu queria fazer, que não fiz no momento oportuno, mas que queria deixar as pessoas que nos acompanham e que percebam mais ou menos esta diferença. E o que tiverem a ler nas redes sociais, não se esqueçam, não sou dona da verdade, mas de facto quem quiser pode investigar e vai perceber que é real. Festas felizes a todos e que Deus nos abençoe. Amém. Amém. Clarice. Muito obrigada, Claudete. Um agradecimento especial a todos os telespectadores, a todas as telespectadoras que têm estado connosco às sextas-feiras a assistir aos nossos debates. Agradecemos a todos aqueles que nos têm enviado as suas sugestões, as suas opiniões. Muito obrigada mesmo de coração. Quero crer que a equipa toda tem estado a receber algumas recomendações. Continuem a estar connosco. Eu também desejo a todos os telespectadores festas felizes, que haja muita saúde, porque o ano 2020 foi especial, não podemos falar mal do ano, mas bateu-nos a todos nós, a muitas famílias, a cada uma das famílias, mas pronto, está a passar, que passe bem, para que nós também possamos passar bem, festas felizes, tudo de bom, e que o ano de 2021 venha com muita prosperidade. Obrigada. Ruth. Também quero agradecer a todos os telespectadores que nos acompanharam, desejar a todos muita paz, muita tranquilidade. É o mês da solidariedade, mas na verdade todos os dias devemos ser solidários, sermos capazes de partilhar o pouco que temos e o muito que temos para as outras pessoas, que haja muito amor, muito perdão também, mas sobretudo o sentimento de gratidão. Estamos aqui porque, graças a Deus, temos vida e precisamos transmitir este sentimento de vida, de graça a todos. Então, que Deus abençoe Angola e a todos os telespectadores. Muito obrigada pela vossa atenção. Muito obrigada a vocês, minhas senhoras, por todo o tempo. Já o farei agradecer, também tenho que agradecer Claro. a estas senhoras que disponibilizam o seu tempo, o seu cérebro, o seu conhecimento, o seu saber para contribuir para uma Angola melhor, porque tal como eu digo sempre, as vossas sugestões, as vossas críticas são sempre ouvidas e só são feitas, acredito eu, para que tudo melhore e para que os angolanos tenham uma vida melhor. Vocês têm as vossas vidas, podiam estar a fazer qualquer outra coisa, mas estão aqui, cumprem este compromisso de levar até aos angolanos os factos, enfim, e os contornos que fazem o nosso país seguir em frente, tal como disse, com os conselhos e tudo. Enfim, vocês representam o povo angolano com o vosso saber. Eu agradeço em nome de toda a equipa de Política no Feminino, em nome da TPA e também em nome dos angolanos, porque não, a vossa disponibilidade e a vossa vontade de falar Angola. Quanto assim, caro telespectador, tal como disseram as minhas convidadas, em nome da equipa de Política no Feminino, desejo-lhe um Natal com muitas coisas boas, muito feliz e um ano de 2021 cheíssimo de bênçãos. Tal como disse, o Política no Feminino volta no dia 8 de janeiro com a Filomena Reis. Nós vemo-nos domingo. Boa noite.